Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Teles e neste vídeo vou mostrar para você um exemplo de formulários na linguagem PHP fazendo o envio de inputs e utilizaremos o comando if, isSet e também o laço de repetição for. Vamos ao vídeo então? Para iniciar, a gente vai utilizar o USB Web Server. Vou iniciar nosso servidor web aqui então. Pronto, está iniciado. Para começar o código de hoje, vou partir de um exemplo que deixei no meu GitHub. O link está aqui embaixo. É um exemplo bem básico, só para a gente não começar do zero. Então, o exemplo que a gente vai trabalhar, ele é composto por um formulário bem simples com dois inputs. Então, o meu primeiro input, ele se chama valor 1 e o segundo input é o botão onde o usuário vai clicar. Neste exemplo de hoje, o código PHP vai atuar nele mesmo. Então eu não vou ter dois arquivos, eu vou ter apenas um arquivo. E o arquivo se chama modelo.php. Quando o usuário clicar no botão confirmar, ele vai postar a página para ela mesma. Então o action aqui do nosso form, eu coloquei o nome do próprio arquivo, que é modelo.php. Inicialmente, esse código aqui, ele vai fazer um teste para verificar se algo foi digitado naquele input chamado valor 1. Se algo for digitado naquele input, a nossa variável v vai receber o valor que o usuário digitou. Se não for digitado nada, a nossa variável v ela vai estar vazia, porque aqui na linha 17 a gente criou a variável v e atribuiu para ela um nada, entre aspas, duplas, né? E aqui vai aparecer escrito na tela, então, você digitou e não vai aparecer mais nada, vai ficar vazio. Eu vou testar ele então, eu já salvei ele aqui, ou melhor, eu não salvei ele ainda no meu root, vou salvar ele no root agora. Então vou dar um Ctrl A, Ctrl C, vou me deslocar lá para o nosso root, vou criar um diretório para nós trabalhar. Vou chamar esse diretório de form, que a gente vai trabalhar com formulários. E aqui dentro eu vou criar um arquivo novo, documento de texto. O nome do arquivo precisa ser esse, né? Modelo.php. Por que tem que ser esse? Porque eu coloquei o action do nosso formulário para modelo.php. Então o nome do arquivo tem que ser modelo.php. Pronto, então aqui está o nosso arquivo PHP com o formulário e esse pequeno código PHP aqui embaixo. Vou salvar ele. Agora eu vou lá no nosso localhost. Vou trazer ele para cá. E agora aqui eu coloco barra form, porque eu criei a pasta form. E aí ele já mostra os arquivos que estão dentro da pasta form. No caso, só temos um arquivo, né? Modelo.php. E quando eu clico nele, ele me mostra aqui, né, o formulário e ele diz assim, você digitou e não aparece nada. Então agora eu vou colocar aqui Marcelo e vou clicar no confirmar. Quando eu clico no confirmar, ele envia, ele faz a postagem do nosso formulário e a variável v, que antes não tinha nada, passa a receber aquilo que o usuário digitou, né? O usuário, no caso, eu mesmo. Posso digitar qualquer coisa, posso digitar, por exemplo, um número e ele coloca lá, você digitou 2. Se caso nós desejássemos deixar o valor aqui, nós poderíamos trabalhar com a tag value do nosso input. Então, por exemplo, aqui no value eu deixei em branco, né? Não coloquei nada aqui. Caso fosse interessante mostrar para o usuário o valor que ele digitou na própria caixa, seria possível fazer isso utilizando um echo aqui dentro do atributo value. A gente pode colocar aqui dentro um comando PHP, então a tag PHP iniciando e a tag PHP finalizando, né? E entre o início e o fim da tag PHP a gente vai colocar o comando echo e a gente vai fazer um teste primeiro para exibir algo na tela. O teste vai ser então, eu vou perguntar, então, isSet, estou perguntando se está setado o valor da variável do formulário, né? Então, $_post. Nesse caso aqui, o nome da variável de formulário é valor 1. Então, eu estou colocando aqui na tela um teste, né?
conforme for o valor da minha variável de formulário valor 1. Eu estou perguntando se ela está setada, a gente vai querer então exibir na tela ela mesma. Então eu vou colocar aqui echo $_post valor 1. E esse teste que eu estou fazendo aqui, do if ternário, que a gente chama aqui, né? Esse sinal de interrogação aqui é do if ternário, que a gente chama, que é um if mais resumido, é um if de uma linha só. Então eu estou testando, aqui está a minha condição, e aqui está o meu primeiro valor, ou seja, o que vai acontecer se a condição for verdadeira, e aí eu coloco 2 pontos, e aquilo que eu quero que aconteça se a condição for falsa. Então na linha 10 aqui, a gente está fazendo um if, que é um if resumido, digamos assim, né? Um if ternário, é um if de uma linha só, onde a gente tem a condição, o sinal de interrogação, o primeiro valor, 2 pontos, o segundo valor. Onde o primeiro valor acontece quando a condição é verdadeira, o segundo valor acontece quando a condição é falsa. Então vamos salvar aqui, vamos voltar para a nossa página. E agora eu vou digitar aqui, por exemplo, teste, e dou um confirmar. Perceba que agora aquilo que eu digitei permanece no input, porque eu estou colocando o atributo value para aquele input, utilizando o próprio valor que foi postado. Então isso aqui é muito legal em diversos casos, né? Então aqui no caso ficou vazio porque eu não digitei nada, e agora eu coloco o número 1 e o número 1 fica ali. Eu vou fazer um teste e vou tirar tudo que eu coloquei aqui dentro de value, vou salvar novamente e vou testar. Agora, sei lá, vou digitar 66 e dou um confirmar. Agora não fica mais o 66 ali dentro. Qualquer coisa que eu digito, some dali de dentro. Então, é bacana a gente usar esse código aqui para deixar dentro do input aquilo que foi digitado. Agora a gente vai utilizar aquilo que foi digitado para fazer um laço de repetição. Vamos utilizar então o comando for. Então eu já deixei aqui embaixo, na linha 18, um if que testa se foi digitado alguma coisa, a variável v recebe aquele valor que foi digitado. Agora eu vou fazer uma tabela HTML com aquilo que for digitado. Então o usuário vai digitar 4 e vou fazer uma tabela com 4 linhas. Para fazer isso, basta colocar dentro do depois do nosso if, um comando for. E esse comando for vai ser repetidas vezes conforme for a digitação do usuário. Então eu vou começar a variável i, então eu vou colocar i igual a 0 e vou colocar o limite da variável i, que vai ser enquanto ela for menor do que aquilo que temos na variável v, que é o que o usuário digitou. E eu também preciso colocar a quantidade de quanto em quanto esta variável aumenta. Então ela aumenta de 1 em 1. E agora eu coloco aqui dentro um echo. E esse echo vai ter a configuração HTML aqui para dizer quantas linhas a gente vai fazer, né? Então vou colocar td e aqui um tr, pronto. E aqui em cima do for, eu vou colocar o comando que inicializa a tabela. E aqui embaixo do for, eu vou colocar o comando que finaliza a tabela. Table. E aqui, só para nós ter um valor dentro de cada célula da tabela, eu vou colocar o i. Eu sempre gosto de colocar um border igual a 1, só para a gente ver que a tabela está sendo construída. Podemos testar. Então eu vou digitar aqui 4. Pronto, ele fez uma tabela com 4 linhas. Na verdade ele colocou 2 colunas porque eu esqueci de fechar, né? Esqueci de fechar o TD aqui. Agora sim vamos testar novamente. Vamos fazer com 8 linhas. Pronto, estamos fazendo aqui uma tabela com 8 linhas, porque o usuário digitou 8. Se ele tivesse digitado 2, faríamos apenas com 2 linhas. Vamos agora expandir um pouco mais. Agora o usuário vai escolher a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Então eu vou ter mais um valor aqui em cima. Agora eu vou ter o valor 2, e aqui vai ser valor 2, e aqui vai ser valor 2, e aqui vai ser valor 2. E agora o meu for, ele vai ser, na verdade, composto de 2 for, né? Até eu vou copiar o for de cima para a gente ganhar tempo. E aqui vamos dar um tab para alinhar legal aqui. O primeiro for vai ser o i, o segundo for vai ser o j, aqui j. E aqui, como eu fiz a variável v,
eu vou fazer a variável x. E a variável x vai receber o valor 2, x. Então temos a variável v e a variável x. E aqui vai ser x. X e v. Podemos testar. Agora o usuário vai digitar duas coisas, né? Então eu quero 5 linhas e eu quero 7 colunas. A princípio, sim, ele fez 35 coisas, né? 5 por 7. Só que eu preciso trocar de linha conforme as minhas variáveis, né? Então, esse tr aqui, ele não pode mais ficar dentro do for mais interno. E sim, ele tem que sair do for mais interno e partir para o for mais externo. Então, eu vou copiar esse aqui e vou colocar aqui em cima. E no caso aqui, eu apenas vou abrir o row. E aqui eu vou apenas fechar o row. E aqui dentro, agora, eu só faço o td. Pronto, td. Acho que só atualizando aqui ele já vai corrigir. Pronto, então ele já está fazendo 5 linhas e 7 colunas. Vamos escolher aqui, sei lá, um número menor para nós conseguir conferir mais facilmente. Então vou colocar aqui 3 linhas e cada linha vai ter apenas 2 colunas. Então, 3 linhas e cada linha tem 2 colunas, certo? Então esse foi o nosso exemplo de formulários na linguagem PHP, utilizando a postagem de valores pelo formulário. Utilizamos também o comando if, o comando isSet e o laço de repetição for. Espero que esse exemplo ajude você a programar em PHP cada vez com mais facilidade. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo.